E aí, galera do terceirão? Terceiro. Terceirão por quê? Porque depois do terceiro ano é vestibular, certo? Bom, primeira aula aí, polinômios. Você já ouviu falar o que é polinômio? Então, se liga aí que você vai saber o que é um polinômio, como é que a gente expressa um polinômio, qual é o grau do polinômio, qual é o valor numérico do polinômio, tá? Esse é um assunto que já dá para a gente fazer exercícios. Presta atenção nos exercícios, tira dúvida, não deixa de baixar a lista de exercícios, começar a praticar os exercícios ali, tá? É pouquinho por dia, é um pouquinho por dia, tá? Não deixa acumular não. Vai lá, beleza? Então vamos para a aula, não vamos perder tempo. Segue. O que é um polinômio? Um polinômio é uma junção de vários monômios, tá? O que são os monômios? Os monômios são expressões matemáticas que não envolvem soma nem subtração, só multiplicação e divisão. Por exemplo, 3xy. Isso é um monômio, tá? O monômio ele tem uma parte literal, que é composta das letras, e uma parte numérica, tá? Que a gente chama de coeficiente, tá bom? Então isso aqui é um monômio. Vários monômios, uma soma de vários monômios, né? Uma junção de vários monômios, porque cada monômio tem um sinal, né? Então uma junção de vários monômios dá um polinômio. Um polinômio específico chama-se binômio. Tá? Um binômio, por exemplo, são dois monômios. Por exemplo, 3xy menos 4xy ao quadrado. Isso é um binômio. Tá? E também temos o trinômio, que são três monômios. Então, por exemplo, assim, ó, xy menos xy ao quadrado mais y é um trinômio, tá? Todos os monômios têm uma parte literal, que é composta das letras, das variáveis, e uma parte numérica, que chama-se coeficiente. Então, esse aqui é o 3 e a parte literal xy. Esse daqui, a parte numérica é menos 4 e a parte literal é xy ao quadrado. Esse daqui, a parte numérica é 1, porque 1 vezes xy é xy, então é 1, e a parte literal é xy. Esse daqui, a parte numérica é menos 1, e a parte literal é xy ao quadrado. Esse aqui, a parte numérica é 1, e a parte literal é y, certo? Bom, um polinômio é a junção de vários monômios. Então, isso daqui é um polinômio, isso aqui é um polinômio, e tem polinômios de vários termos, ok? Só que os polinômios que a gente vai se referir aqui são os polinômios que só têm uma variável. Por isso que a gente chama eles de P de x, ou A de x, B de x, P de x, L de x, tá? Onde a gente indica aqui a variável, tá? E esse polinômio, além dele só ter uma variável, a variável ela constitui a base de uma potência. Então, por exemplo, 2x ao quadrado mais 3x menos 2 é um polinômio do que a gente vai tratar, tá? Porque só tem a variável x, são somas de monômios, em que a parte literal só tem x, só que o x aqui é a base de uma potência. Então, esse aqui é x ao quadrado, esse aqui é x elevado a 1, e aqui é um monômio que não tem o x, não tem a variável. Então, a gente chama ele de termo independente, ok? Esse aqui é o termo independente do polinômio, ok? Bom, as variáveis que a gente pode pôr aqui, né, como o nome diz, variável, quer dizer que é uma coisa que varia. Então, a gente pode colocar vários valores aqui no lugar do x, um de cada vez, é claro, né? Então, o x pode ser 2, daí a gente põe o 2 no lugar do x e assim por diante. As variáveis, elas podem ser números complexos também, tá? Então, esse polinômio aqui, ele está definido no campo dos complexos, tá bom? Bom, a gente pode escrever esse polinômio de uma forma mais geral, que a gente coloca assim, ó, P de x
é igual a 0, x elevado a n, mais a1, x elevado a n menos 1, mais a2, x elevado a n menos 2, mais 3 pontinhos, etc., até o n menos 1 vezes x mais o a0. Ou an. Eu sabia que eu ia acabar errando alguma coisa, mas tudo bem. O an. Ou seja, o índice do coeficiente, ele vai do 0 até o n, tá? Porque são n termos aqui. E o x, ele tem um expoente maior, que é o n, e esse expoente ele vai diminuindo. Então, se aqui for 5, aqui vai ser o quê? 4, aqui vai ser o quê? 3, e etc. Até o penúltimo termo que não tem expoente, na verdade, o expoente aqui é 1, e o an que não tem termo, é o independente de x, tá? É o termo independente de x. Ok? Então, o polinômio que nós vamos estudar, ele pode ser escrito dessa forma. Tá? Essa aqui é a forma geral de escrever o polinômio que nós vamos estudar. Ok? E o polinômio depende de x. Ok? Bom, outra coisa. Às vezes, esses termos aqui, eles podem estar misturados à ordem, né? Porque aqui, do jeito que eu coloquei aqui, ó, o maior expoente é o n, aí esse aqui é 1 a menos, esse aqui é 2 a menos, 3 a menos, 4 a menos, né? Até que tem o que não tem o expoente, que o expoente é 1, e aqui que não tem o x, né? Então, aqui eu coloquei a forma geral de representar do maior expoente ao menor expoente, certo? Mas eles podem vir bagunçados. Por exemplo, o polinômio a de x pode ser o quê? 3 menos 2x ao cubo mais x à quinta menos x ao quadrado e só, por exemplo, tá? Aí você fala assim, bom, então esse polinômio aqui, se eu tiver que escrever desse jeito, como é que eu escreveria ele? Eu escreveria assim, ó. Qual é o maior expoente aqui do x? É esse aqui. E o que não tem x? É esse aqui. Então, esse aqui vai por último e esse aqui vai por primeiro. Então, aqui vai ficar x à quinta. Cadê o x à 4? Não tem. Então, eu ponho assim, ó, mais 0x à quarta. O do x à terceira está aqui, então, menos 2x à terceira. Do x ao quadrado está aqui, então, menos x ao quadrado. O que tem só o x? Não tem. Então, é mais 0x mais 3. Tá vendo? Eu só ordenei e completei com o coeficiente 0 naqueles termos que estavam faltando no meio, tá? No meio entre o quê? Entre o termo independente e o termo que tem o x de maior expoente, que no caso é o 5 aqui, tá bom? Então, é essa maneira que a gente pode colocar. Às vezes aparece alguma coisa do tipo assim, ó, b de x é igual a x elevado a quinta mais x elevado a menos 2 mais x elevado a meio, por exemplo. Isso daqui não é o polinômio que nós estamos tratando. Tá? Isso aqui não faz parte dos polinômios que nós estamos tratando. Por que não? Porque o n aqui tem que ser um número natural. Quais são os números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, números inteiros e positivos, né? São os números naturais. Aí você fala, mas o zero pode também? Olha, a rigor é meio estranho, né? Mas eu também posso dizer que esse 2, por exemplo, aqui, ó, pode ser x elevado a 0, já que esse x aqui é x elevado a 1. Ó. Então, é x ao quadrado, x na 1, e esse aqui seria o x na 0. Então, se o n fosse 0, na verdade, nós teríamos o quê? Só o termo independente, só esse aqui, ó. Tá? Só esse aqui, ó. Se o n é 0, eu só tenho o a0. O a0 aqui, ó, em todos esses aqui não tem. Entendeu? Aí é o termo independente. Então, a rigor, não é bem certo falar, incluir o zero como um número natural aqui, que a gente aceita aqui. Porque o zero é um número natural, mas aqui nesse polinômio
Então a gente diria assim que o n é maior ou igual a 1, tá? É natural maior ou igual a 1, tá bom? Bom, então isso aqui não é polinômio, isso aqui não é polinômio, então não é polinômio que nós vamos tratar. Então a gente vai dizer que isso aqui não é polinômio. Como eu falei, é polinômio, né? Porque qualquer coisa assim, cheias de monômios, né, que tem duas letras, etc, é um polinômio, mas não é o polinômio que nós vamos tratar. Então isso aqui não é um polinômio, tá? Vamos dizer simplesmente que não é polinômio. Agora tem uma outra coisa que a gente fala do polinômio, é o grau do polinômio. Qual é o grau do polinômio? É o n. O grau do polinômio é o n. E a gente escreve assim, ó, o grau do polinômio p de x. Ou às vezes só grau de p, tá? Do polinômio. Tá? E no caso desse daqui de cima, ó, o grau do polinômio é 2. Então isso aqui vai ser 2, né? O grau do polinômio a de x vai ser o quê? Bom, qual é o maior expoente aqui? Eu não preciso nem colocar em ordem, é só olhar aqui e ver qual é o maior expoente do x aqui. É o 5. Então é do quinto grau. Posso escrever assim, ó, quinto grau. Certo? Esse é o grau do polinômio. Ele é determinado pelo maior expoente ali. Tá bom? Então tem alguns probleminhas que a gente às vezes trata que envolve esse grau do polinômio aqui. Eu vou fazer daqui a pouquinho um exercício desse tipo, tá? E o valor numérico? Qual é o valor numérico de um polinômio? Então, o valor numérico de um polinômio, vamos pegar o polinômio aqui, esse daqui de cima. Vou reescrever ele aqui de novo. P de x é igual a 2x ao quadrado mais 3x menos 2, tá? Qual é o valor numérico do polinômio quando o x é 3? Tá? Daí eu ponho 3 ali, vai ficar o quê? 2 vezes 3 ao quadrado mais 3 vezes 3 menos 2. Tá? Então, o valor numérico do polinômio p de x quando o x é 3 vai ser o quê? 2 vezes 9, 18. 3 vezes 3 dá 9, então mais 9, menos 2. 18 mais 9, 27. Menos 2, 25. Então, P de 3 é igual a 25. Certo? Bom, o valor numérico do polinômio, tá? Por exemplo, quando o polinômio, tá? O valor numérico do polinômio quando x é zero, qual que é? Então, se eu colocar zero aqui, vai ficar o quê? 2 vezes 0 ao quadrado mais 3 vezes 0 menos 2. Tá? Então, isso aqui, ó, 0 ao quadrado, 0. 0 vezes 2, 0. 3 vezes 0, 0. 0 mais 0, 0. E 0 menos 2, menos 2. Então, sempre que a variável for 0 e eu for calcular o valor numérico do polinômio quando a variável do polinômio é 0, eu vou ter como resultado o termo independente, ó. Tá vendo o termo independente aqui, ó. Beleza? Tá? Então isso daqui o P de 0 vai ser sempre o termo independente, ó. Termo independente. OK? Tá. Agora vamos pegar um outro polinômio. Vou escrever um outro polinômio aqui, ó. O polinômio b de x, pronto. Quase que eu escrevi p de x. Vamos pegar um outro polinômio, b de x, que é o x ao quadrado menos 5x mais 6. Por exemplo, esse polinômio b de x, tá? Eu quero saber o valor numérico do b de x quando x for 2. Então, qual que vai ser? Então, vai ficar aqui, ó, 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6, tá? 2 ao quadrado dá 4, menos 5 vezes 2 dá menos 10, mais 6. 4 mais 6, 10, 10 menos 10, 0. Opa, para aí. Sempre que o valor numérico de um polinômio, quando eu coloco um x qualquer aqui dentro, né, uma variável qualquer, dá 0, quer dizer que este valor que eu coloquei aqui, a gente chama ele de raiz do polinômio. Tá? Raiz do polinômio. É o valor do x, ou melhor, o valor da variável que eu ponho no polinômio,
e eu obtenho o valor numérico desse polinômio igual a 0. Tá? Duas informações bem importantes aqui que a gente vai usar agora nos exercícios que eu vou resolver agora em seguida, ok? Então veja esse aqui. Calcular m pertencente aos reais, ou seja, m vai ser um número real, para que o polinômio p de x é igual a m ao quadrado menos 1x ao cubo mais m mais 1 vezes x ao quadrado menos x mais 4, seja do terceiro grau, do segundo grau e do primeiro grau. Então vamos ver o seguinte. Primeiro de tudo, o polinômio tinha que ter só uma variável, mas aqui tem um m e tem um x. Ele tem duas variáveis? Não, ele só tem uma. Qual que é a variável? É o x, que está indicada bem aqui, ó. A variável é o x. E o m é o quê? O m, ele vai compor, né, o coeficiente de cada termo desse polinômio, tá bom? Então, vou calcular o valor de m para que eu descubra qual que é o coeficiente desse termo aqui, tá bom? Bom, é simplesmente um número. A gente pode chamar ele até de incógnita, tá? Porque ele é um valor que a gente não sabe o que é. Incógnita é pergunta, nossa, que incógnita, que dúvida. Tá? Então, ele é um valor duvidoso que eu quero descobrir qual que é esse valor, tá bom? Então, para que esse polinômio seja do terceiro grau, esse coeficiente aqui não pode ser zero. Ele tem que existir diferente de zero, porque daí o maior expoente vai ser o quê? O 3 aqui, ó. Certo? Mas se esse coeficiente for zero, 0 vezes x ao cubo dá zero. E daí o polinômio do terceiro grau ele não vai poder ser, ele pode ser do segundo ou do primeiro grau. Entendeu? E se eu quero que o polinômio seja do segundo grau, como aqui, então esse daqui tem que ser zero. Para ficar 0x ao cubo, desaparecer. Daí ele não vai ser do terceiro grau. Mas esse aqui, ó, m mais 1, tem que ser o quê? Diferente de zero. Porque daí esse termo aqui não pode desaparecer, vai ser do segundo grau. E para ele ser do primeiro grau, o que tem que acontecer? Esse daqui tem que ser zero para desaparecer esse. Esse aqui tem que ser zero para também desaparecer e só ficar o quê? O menos x mais 4. Certo? Então, como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai investigar qual é o valor do m que faz isso daqui ser zero. E qual o valor do m que faz isso aqui ser zero. Tá? Então, eu vou pegar aquele m ao quadrado menos 1 e igualar a zero. E vou calcular. Então, vai ficar assim, ó. M ao quadrado igual, esse menos 1 passa para o outro lado, fica mais 1. E esse ao quadrado aqui, ó, ele vai para o outro lado como mais ou menos raiz quadrada do que está desse lado, que é o 1. Tá? Por que ele vai para o outro lado como mais ou menos raiz? Porque quando eu elevo ao quadrado, se o m for negativo elevado ao quadrado, fica positivo. E se for positivo elevado ao quadrado, fica positivo também. Então, quando eu elevo ao quadrado, eu permito duas respostas, tá? E esse m aqui, para que isso aqui seja zero, vai assumir dois valores. M igual a mais 1 ou m igual a menos 1. Certo? Para ser igual a zero. Tá bom? Mas espera aí, se eu quero que ele seja do terceiro grau, quer dizer então que o m não pode ser nem mais 1 nem menos 1. Certo? Porque se ele for mais 1 ou menos 1, m ao quadrado menos 1 vai ser zero e esse termo aqui vai desaparecer. Bom, então para ele ser do terceiro grau, basta eu dizer o quê? Que o m tem que ser diferente de mais ou menos 1. Tá aqui. Qualquer outro m, isso daqui não vai ser zero e vai ser um polinômio do terceiro grau. Beleza? Mas e como analisar agora para ser do segundo grau? Então, agora para ser do segundo grau, esse daqui não pode ser zero. E esse daqui tem que ser zero, porque tem que desaparecer. Porque se ele não desaparecer, ele vai ser do terceiro grau. Então, tem que desaparecer. Então, eu vou analisar agora que valor de m faz isso aqui ser zero. Então, olha só. Eu coloco aqui, ó. M mais 1 igual a zero. Então, sai que m é igual a menos 1. Para isso aqui ser zero. Mas eu quero que isso aqui não seja zero. Então, o m não pode ser menos 1. Certo? Mas espera aí, esse daqui não pode ser zero, mas esse daqui tem que ser zero. E o que é que faz isso aqui ser zero? M igual a 1 ou m igual a menos 1. Mas se o m for igual a menos 1, esse é zero e esse aqui também é zero, mas não me interessa. Então, o m não pode ser menos 1, o m tem que ser o quê? Mais 1.
certo? Porque quando o m for 1, esse daqui é 0. E esse daqui não vai ser 0. Então, para ser do segundo grau, o m tem que ser o quê? Diferente de menos 1, certo? Mas, se ele for igual a menos 1, né? Aí isso aqui é 0 e esse aqui é 0, então não me serve. Mas se o m for igual a 1, esse aqui é 0 e esse aqui não é 0. Então o m tem que ser o quê? M tem que ser igual a 1. Essa é a minha resposta, tá? Para esse aqui, bastava ser diferente de mais ou menos 1. Mas para ser do segundo grau, ele tem que ser o 1. E se ele for o 1, o polinômio vai ser o quê? Ó? P de x vai ser o quê? Né? Vou completar tudo. Ó. 1 ao quadrado menos 1, x ao cubo, mais 1 mais 1, x ao quadrado, menos x mais 4. Então, isso aqui vai dar 1, 1 menos 1, 0. 0 vezes x ao cubo desaparece. Então, o P de x, quando o m for igual a 1, vai ser 1 mais 1, 2. 2x ao quadrado, menos x mais 4. Tá vendo? Esse é o polinômio do segundo grau, fazendo m é igual a 1. Tá? Agora, para ser do primeiro grau, aí olha só. Se o m igual a 1, né? Se o m igual a 1 faz ele ser do segundo grau, então não serve. Se o m for igual a menos 1, vai zerar isso aqui. E o m igual a menos 1 vai zerar isso aqui. E daí esses dois termos desaparecem. E o polinômio vai ser só menos x mais 4. Então tá aí a resposta. Para ele ser do primeiro grau, então o m tem que ser igual a menos 1. Tá? E para comprovar, tá aqui, ó. P de x não é P de menos 1, tá? O m é menos 1, o x não, o x continua x. Vai ser o quê? Vai ser menos 1 ao quadrado menos 1, x ao cubo, mais menos 1 mais 1, tá? Estou substituindo no lugar do m o menos 1, x ao quadrado, menos x mais 4. E isso aqui vai dar o quê? Menos 1 ao quadrado dá 1. 1 menos 1, 0. 0x ao cubo, tchau. Menos 1 mais 1, 0. 0 vezes x ao quadrado, 0. Tchau. Então, o polinômio P de x, que é do primeiro grau, fazendo m igual a menos 1, vai ser quem? Menos x mais 4. Certo? É esse tipo de análise que a gente tem que fazer. A gente tem que verificar quais são os valores que fazem esse ou esse ser igual a 0 ou não ser igual a 0 de acordo com o que o problema está pedindo, tá bom? Vamos a mais um problema? Então, esse aqui diz assim, ó, seja um polinômio p de x do segundo grau. Sabendo que 2 é raiz de p de x, p de menos 1 é igual a 12 e p de 0 é igual a 6. Calcular p de 3. Espera aí, mas se o polinômio p de x é do segundo grau, então ele deve ser do tipo assim, ó, a x ao quadrado mais bx mais c. Correto? Bom, então eu tenho que achar o valor de a, b e c para conseguir achar p de 3, certo? E como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar essas informações que ele deu aqui, ó. Então, eu vou usar aqui p de 0 é igual a 6, vou usar aqui p de menos 1 é igual a 12, e como é que eu uso essa informação? Que 2 é raiz do polinômio. Bom, lembra, o x que é raiz é aquele que faz o valor numérico do polinômio quando eu coloco a raiz ser igual a 0. Então, tá aqui, com essas três informações eu consigo achar o a, b e c. Então, vou usar primeiro essa daqui. Lembre-se, sempre que o valor numérico, se eu colocar na variável o 0, o valor numérico do polinômio vai ser quem? Vai ser o termo independente, esse aqui, ó, que não depende de x. Porque, ó, se eu colocar 0 aqui, ó, vai ficar, né, ó, p de 0 vai ser o quê? A vezes 0 ao quadrado mais b vezes 0 mais c. 0 ao quadrado, 0. Vezes a, 0. 0 vezes b, 0. Então, p de 0 é igual a c. E ele diz que p de 0 é 6. Então, o c é igual a 6. Primeira informação importante, tá bom? Agora eu vou usar essas duas aqui e ali também. Vai ficar assim, ó. P de menos 1 vai ser quem? A vezes menos 1 ao quadrado mais b vezes menos 1 mais c. Só que no c eu já vou colocar o 6, né? Para que eu vou ficar bobeando? Tá? E isso daqui tem que ser igual a 12. Bom,
Menos 1 ao quadrado, 1. 1 vezes A, A. Menos 1 vezes mais B, menos B. Aí eu vou pegar esse mais 6 e jogar para o outro lado. Vai ficar menos 6. Então, vai ficar igual a 12 menos 6, 6. Então, veja, dessa informação eu tirei que A menos B é igual a 6, tá? Agora, e dessa informação? Então, eu vou colocar no lugar do P, do X, o quê? O 2, ó. Então, vai ficar assim, ó. A vezes 0 ao quadrado mais B... Oh, não é 0, é 2, né? 2 ao quadrado de novo, vai. A vezes 2 ao quadrado mais B vezes 2, tá? Mais o C, que é 6. Isso tem que ser igual a 0. Olha lá. Então, ficou o quê? Que P de 2 deu o quê? 2 ao quadrado, 4. 4 vezes A, 4A. 2 vezes B, 2B. Então, mais 2B. E esse mais 6, joguei para o lado de lá, ficou menos 6. 0 menos 6, menos 6. Então, eu obtive aqui, ó, duas equações com o A e o B. Ó. A menos B igual a 6 e 4A mais 2B igual a menos 6. Vou multiplicar de cima por 2. Tá? Vai ficar assim, ó. 2A menos 2B igual a 12. E a de baixo, 4A mais 2B igual a menos 6. Por que eu fiz isso? Porque agora eu somo e uma das letras desaparece. Então, vai ficar 2A mais 4A, 6A. Menos 2B com mais 2B, 0. E 12 menos 6, 6. Assim, eu chego à conclusão de que o A é 1. E para descobrir o B? Bom, agora eu pego esse 1 e jogo, por exemplo, nessa daqui. Ó. Vai ficar assim, ó, 1 menos B igual a 6. Então, vou jogar o menos B para cá e o 6 para cá. Vai ficar 1 menos 6 igual a B. Então, vou tirar como conclusão que B é igual a menos 5. Tá vendo? Então, eu já descobri agora o A, o B e o C aqui em cima como 6. Então, o polinômio P de x é quem? O polinômio P de x é ax ao quadrado, ou seja, 1 vezes x ao quadrado é x ao quadrado, mais bx, ou seja, menos 5x, mais c, que é 6. Tá vendo? E agora, para calcular P de 3, eu faço o quê? Coloco no lugar do x o 3. Vai ficar 3 ao quadrado menos 5 vezes 3 mais 6. 3 ao quadrado, 9. Menos 5 vezes 3, menos 15, mais 6. 9 mais 6, 15. 15 menos 15, 0. Opa! Então, o 3 também é raiz. E o P de 3 deu 0. Beleza? E agora, o que você vai fazer? Agora, você vai pegar todos os exercícios da playlist, né? Da lista de exercícios que envolver o polinômios 1 e vai resolver, vai treinar o dia inteiro até a próxima aula. Tá bom? Então é isso aí, vamos que vamos e até a próxima.